Queridos companheiros, boa tarde. Hoje, dia 17 de agosto de 2020, vamos iniciar a nossa reunião de estudos do Livro dos Espíritos hoje, 3 horas da tarde, com a leitura de uma página de Joana de Ângeles do livro Vida Feliz, a página de número 167. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra. Mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Vamos orar. Jesus, mestre amado, mestre amigo, aqui estamos uma vez mais para estudarmos a nossa querida doutrina, que nos orienta, nos esclarece, nos aponta rumos a seguir, assim como hábitos a deixarmos. Permita, Senhor, que hoje possamos aprender um pouco mais, em conjunto, meditando sobre o tema desta tarde, e que possamos, Senhor, ajudar o nosso próximo a também avançar um pouco mais. Nós não podemos caminhar por ele, mas podemos ajudá-lo a caminhar. Que possamos fazer isso. E assim, mestre querido, pedimos a vós, a nossa querida mentora Alta de Souza, e sobretudo a Deus, nosso Criador e Pai, autorização para iniciarmos essa nossa reunião de estudos na tarde de hoje, no Grupo Espírita Alta de Souza. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, assim iniciamos mais uma das nossas reuniões virtuais aqui no Grupo Espírita Alta de Souza, e hoje nós vamos estudar das questões 237 a 256 do Livro dos Espíritos. Essas questões estão na parte 2ª, capítulo 6, que trata da vida espírita, e especificamente com o título Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. O título já é autoexplicativo. O que vamos analisar ao longo destas 20 questões é o quanto os espíritos, ou seja, desencarnados, o quanto percebem, o quanto sentem, o quanto sofrem, em comparação com o que nós entendemos, nós encarnados, entendemos o que seja perceber, sentir e sofrer. Então, comecemos. Vamos acompanhar pelo menos algumas das questões, talvez não todas, mas algumas, para irmos formando o nosso conceito sobre esse tema. O Kardec, ele começa perguntando se de volta ao mundo dos espíritos a alma conserva as percepções que tinha quando na Terra. Ou seja, nós aqui temos visão, olfato, paladar, tato, audição. São basicamente as nossas capacidades perceptivas. E, obviamente, mais ou menos cada um, a intuição. Mas quando a gente fala de percepção corporal, nós estamos pensando principalmente nos 5 sentidos que o corpo
consegue manifestar de maneira material. E o que os espíritos nos respondem é que sim, além das outras de que aí não dispunha, ou seja, ele continua mantendo as mesmas percepções, as mesmas capacidades perceptivas que tinha quando encarnado, mas agrega outras que um véu havia sido lançado sobre elas, as obscurecia. Então isso é importante. E uma delas é a inteligência, que eu não citei, mas é o processador das percepções. É um atributo que tanto mais livre se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem que vencer. Ou seja, no próprio corpo percebemos isso. Aqueles que têm alguma deficiência corporal que possa bloquear a expansão, a exteriorização da capacidade intelectiva, fazem com que ela seja diminuída. Quando você vai para o mundo espiritual, você já não tem o corpo. Então, todas as limitações que o corpo poderia impor ao espírito, à alma, como espírito encarnado, desaparecem. E ele se expande, ele ganha em capacidade perceptiva. E aí, consequentemente, se elas crescem, a pergunta seguinte tinha que ser: e essas percepções e esses conhecimentos são ilimitados no espírito? E Kardec ainda vai bem forte na pergunta: eles sabem tudo? E a resposta prudente e muito pertinente é a seguinte: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Perfeito. Quanto mais crescem intelectual e moralmente, mais sabem, mais capacidade de atuar, de trabalhar, de agir têm. É perfeito. E ele coloca dois conceitos, os espíritos colocam dois conceitos importantes. Se são espíritos superiores, sabem muito. Percebam, a resposta não é sabem tudo. A pergunta é sabem muito. A pergunta não é a resposta, a frase. E continuam. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Portanto, vamos parar de ficar perguntando tudo para os espíritos, achando que eles sabem tudo. Vamos parar de acreditar piamente, sem uma crítica, sem uma análise, sem entrarmos no âmago do que está sendo dito, no que os espíritos dizem. Porque se eu estou recebendo mensagem de um espírito que não seja superior, o conhecimento dele pode ser pequeno e pode não abranger aquilo que ele está dizendo que sabe. E ele pode muito bem estar querendo brincar com a gente. Fazendo o quê? Fazendo a gente acreditar em coisas que não são verdadeiras. Aqui não se faz gozação um com o outro. Não se contam histórias. Não tenha hoje em dia aí, não é mais do que comum a tal da fake news? E o que é uma fake news se não uma mentira? E o que é um espírito dizer que sabe algo que ele não sabe, se não uma mentira? Então tenhamos muito cuidado. Não é porque ele está desencarnado que ele é perfeito, que ele sabe tudo, que ele é maravilhoso. São entidades, são espíritos como nós. Qualidades e defeitos. Qualidades tanto maiores quanto forem a evolução dele. Defeitos tanto maiores quanto forem ainda pouco evoluídos esses espíritos. E como consequência, Kardec pergunta: conhecem os espíritos o princípio das coisas?
A resposta não poderia ser diferente. Conforme a evolução e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Ou seja, completando a 238, na 239, os espíritos confirmam. Calma, cuidado. Porque esse espírito que você está questionando, que você acha que sabe tudo, pode saber tanto quanto você ou até menos. Olha que coisa interessante. Para parar com a nossa credulidade. Que no fundo é um esforço que nós fazemos de não termos trabalho, de não termos responsabilidade. Ah, não, eu estou fazendo o que o Espírito disse. Não, você está fazendo o que você quer fazer, orientado por um Espírito, como poderia ter sido orientado por um encarnado. Se a gente não quer ter responsabilidade, a gente não quer ter trabalho, a gente faz isso. Só que esquece de um pequeno detalhe. Um pequeno, grande detalhe. Tudo que nós fazemos é decisão nossa. Paremos para pensar. Se alguém chegar para você e disser, mate fulano, você vai lá matar? Não. Por quê? Porque você sabe que está errado, você não vai fazer. Não está na sua índole fazer, você não vai fazer. Então a decisão foi sua. Por mais que o outro tenha mandado. Por mais que o outro tenha força para te mandar. Você reagiu e resistiu. É assim em cada ponto. Só que por preguiça a gente faz na comodidade, esquecendo que estamos tomando decisões a cada instante. A cada instante. A cada pensamento, a cada ação, a cada coisa. É a nossa responsabilidade. Por isso que as pessoas não gostam de estudar, por isso que as pessoas têm receio de entrar, aprofundar na doutrina, porque vai tomar conhecimento disso, vai tomar consciência disso e vai entender a responsabilidade que tem perante si, perante a vida, perante Deus. É isso. Isso não significa que quem tem essa consciência, quem tem esse conhecimento, não cometa erros. A única diferença é que sabe que está cometendo erros, que busca não cometê-los com mais frequência, que busca corrigir os que cometeu. Mas quando eu acho que está tudo bem, que está tudo legal, eu continuo fazendo qualquer coisa, achando que não tem consequências. E tudo tem consequência. Conversava com um companheiro semana passada pelo WhatsApp, onde ele mostrava um evento e eu respondia para ele: algo que não adianta você querer fugir, que vai estar sempre a seu lado, é a terceira lei de Newton, que é aquela lei que diz que a toda ação corresponde uma reação que lhe é igual e contrária. E completava para ele: e na doutrina espírita, a terceira lei de Newton tem o nome de lei de ação e reação, que por uma coincidência é o livro de André Luiz que nós estamos estudando às sextas-feiras. Então, percebam, não adianta fugirmos. O jogo é esse, nós estamos nele. Então, vamos conhecer melhor as regras do jogo, para melhor podermos jogar. E melhor podermos jogar é melhor vivermos, para sofrermos menos, que inclusive é um dos temas desse capítulo que estamos estudando. Percepções, sensações e sofrimentos. O sofrimento é uma percepção e uma sensação desagradável. E continuando, são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Ah, isso aqui eu já vi. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que tenham atingido. Então, gente, é aqui. Só conforme a elevação e a pureza. E o que é o princípio das coisas? Daqui a pouco vai aparecer de novo sobre outra forma. O princípio das coisas é Deus. Conhecemos a Deus? Não, não conhecemos.
Nós temos uma percepção do que seja Deus, mas nós não temos o conhecimento do que seja. Então nós não conhecemos o princípio das coisas. Nem mesmo a ciência que se arroga a condição de sei tudo, explico tudo, chega uma hora que para, e para mesmo, porque não temos como ter ainda, no nosso nível evolutivo, um dia teremos, mas no nosso nível evolutivo, conhecimentos mais aprofundados além de certos limites. O que nós temos que buscar é alcançar o limite e buscar expandi-lo. É isso, mas sempre sabendo que estaremos esbarrando com algum limite. A duração, os espíritos a compreendem como nós. O que é a duração? A duração é o tempo. O tempo é compreendido pelos espíritos como nós o compreendemos? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. É porque o espírito diz que há pouco tempo, e podem ter passado vários séculos. O que para nós seria admissível como pouco tempo. Mas mesmo entre nós, às vezes nós dissemos assim, não, foi como se fosse ontem. E já tem 50 anos. Por quê? Porque nós trazemos conosco aquela sensação, aquela lembrança, aquele momento. É como se fosse ontem. É como se não houvesse passado mais que alguns minutos desde que aquilo aconteceu, quando na verdade passaram décadas. Isso mesmo para nós encarnados. Imaginem para um espírito desencarnado que tem as suas percepções muito mais ampliadas, muito mais sutis, muito mais sensíveis. É muito mais. E os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz uma ideia melhor das coisas que o cego. Ou seja, a cada momento que nós vamos crescendo ou vamos habilitando novas capacidades, nós vamos entendendo a nós mesmos e ao nosso entorno melhor. E o presente é o quê? Senão nós e o nosso entorno num determinado momento. É isso que é o presente. O presente sou eu aqui e agora, onde eu estou. Exatamente isso. E como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Vocês percebam que Kardec vai reiteradamente colocando a questão do sem limites, seja para o conhecimento, seja para as percepções, seja, no caso aqui, para o conhecimento do passado. E nada é ilimitado para um espírito. Só para Deus. Por isso que essas considerações de infinito, ilimitado, etc., são abstratas, porque nós não temos uma referência para elas. São atributos de Deus, não nosso. O nosso sempre terá um limite, ainda que esses limites possam ser expandidos. É a mesma coisa, percebam. Conforme nós fomos entendendo o que é a Terra, onde nós estamos no universo, o que é o universo, conforme nós fomos compreendendo isso, os nossos limites foram se ampliando, mas nunca chegaram ao ilimitado. O universo é considerado um espaço, ou um espaço-tempo, de aproximadamente 14 bilhões de anos. Para um ser, um ser encarnado, que vive máximo 100 anos, vamos colocar assim, como uma referência, 14 bilhões de anos é o infinito, é o ilimitado. Mas uma vez que ele está definido como 14 bilhões de anos,
É um limite. Não são 15, não são 20, não são 100. Será que não são? Talvez os nossos conhecimentos, ampliando, possam dizer que sim. E talvez não, seja esse efetivamente o limite. Não sabemos, mas continuamos buscando. E é isso que nós temos que buscar. E essa é a grande importância de Sócrates na filosofia, porque ele trouxe a preocupação do fora de nós, da matéria, do tempo, do espaço, para o dentro de nós, a moral, as questões morais. Essa foi a grande importância de Sócrates. Todos os pré-socráticos se preocupavam com como é que apareceu a matéria, como é que apareceu o tempo, como é que é constituído as coisas. E cada um deles colocou a sua teoria, tão certa e tão errada quanto as demais. Como até hoje, todas as teorias têm partes corretas e partes erradas, que vão sendo corrigidas por novas teorias, que as aprimoram, tanto no conceito filosófico quanto no conceito científico, que, consequentemente, acabam atuando sobre o conceito religioso, quando não se dá o inverso. Do conceito religioso avançar e interferir nas outras duas. Por isso Kardec disse que é um tripé. Porque esse é o tripé que nos sustenta em conhecimento e moral. Então, percebam, tudo que diz respeito a espírito automaticamente é vinculado à evolução desse espírito. E evolução significa conhecimentos e moral. É essa conjugação, desse binômio, que fazem com que nós nos coloquemos num determinado ponto evolutivo. E uma influi na outra. Conforme eu cresço em moral, eu sinto necessidade de saber mais para poder trabalhar positivamente melhor, mais e melhor. E quanto mais eu sei, mesmo que eu fuja da questão moral, uma hora não vai ter jeito, porque eu vou sentir a necessidade de bem usar os meus conhecimentos. E nessa hora eu sinto falta, se ainda não avancei, de avançar moralmente. Essa é a questão. E como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é ilimitado? E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Não é ainda isto, é tudo. Tudo, 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 tudo. Depende da nossa elevação. Não conseguimos avançar se não temos capacidade para compreender. Então, é isso mesmo. Depende. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então, um espírito pode perceber uma condição de futuro, mas não pode falar. Por quê? Porque depende de nós atuarmos a cada instante, a cada momento presente, sem a informação do à frente. Gente, a gente não diz que é prova. O que é prova? Prova é você responder questões para averiguar, aferir os seus conhecimentos. Se me dão a prova com as respostas, como é que eu vou estar verificando que capacidade eu tenho de resolvê-los? Nunca. Então é isso. Por isso que a gente não pode conhecer o futuro. Ademais, o futuro, a grandes rasgos, pode ser conhecido. Nos detalhes, não. Por quê? Porque depende de nós, das nossas decisões, fazê-lo. Nós não entendemos isso, mas depende das nossas decisões fazê-lo.
um sim ou um não num determinado momento altera a sequência dos eventos. E eu tenho que ser responsável pelo sim que eu digo ou pelo não que eu digo. Por isso que Jesus nos disse que a nossa resposta deve ser sim quando a gente acredita que aquilo é certo. E deve ser não quando a gente acredita que aquilo é errado. Nós temos que ser coerentes conosco mesmo. E não responder sim para agradar. E o não também, da mesma maneira, para agradar. Podemos estar cometendo erros enormes. E, na verdade, o melhor ali seria não a questão de desagradar, mas não a não preocupação em agradar. Porque essa preocupação pode ser um grande problema para nós e para aqueles que nós queremos agradar, dependendo dos impactos que essa resposta, sim ou não, possa ter. E percebam, tanto sim quanto não têm o mesmo valor. Têm ambas o mesmo valor. São respostas que, se coerentes com a questão, maravilha. Se não coerentes, podem ser problemas sérios. E os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, ou seja, os espíritos puros, têm conhecimento completo do futuro? Olha só com o complemento que os espíritos nos dão. Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Então percebam, por mais que eles cresçam em conhecimento, em percepção do futuro, nunca saberão o futuro efetivamente. Por isso que ele diz, completo não se pode dizer. Ou seja, ampliado sim, completo não. E os espíritos veem a Deus, esses já que estão falando de espíritos puros, né? E veem a Deus? E a resposta é isso. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. E aí é a sequência dessas religiões, mitologias, que nós temos ao longo da nossa história. Cada povo, cada agrupamento, cada indivíduo, sentindo Deus de uma maneira diferente e tentando adivinhar como seria Deus. Já fizemos Deus das pedras, das árvores, dos animais, de seres humanos divinizados. Já fizemos de tudo. E ainda continuamos fazendo, ainda hoje. Às vezes, talvez sem o perceber. E mesmo nós espíritas, ainda não conseguimos ter uma percepção adequada do que seja Deus. Ou seja, nós não conseguimos ainda entender a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Talvez a resposta dos Espíritos seja demasiadamente abstrata para a nossa condição de pensar, de entender hoje. Então precisamos trabalhar isso. Aprender um pouco mais para sermos mais capazes de abstrairmos os conceitos. Por quê? Porque lá está dito que Deus é a causa primária de todas as coisas. E nós conseguimos entender o que é a causa primária? Estava aqui. Nós conseguimos entender, né, a origem das coisas? Estava mais ali em cima. Não, nós não somos capazes ainda. Então, como é que nós vamos conseguir entender Deus? Nós vamos ter esse sentimento, essa percepção, mas não a compreensão. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele?
Ele não vê Deus, mas sente a sua soberania. É por isso que muita gente que nega a existência de Deus, respeita a Deus e tem a sensação da sua existência. Só não consegue aceitar. Na verdade, não é que negue Deus, nega as imagens que se fazem de Deus e que se lhes tentam impor. É isso que negam. Não Deus como Deus, mas as versões que lhes tentam colocar. E Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem direta de Deus, não pode vir. Só para os espíritos superiores, aqueles que conseguem ver e compreender a Deus. Todos os demais recebem isso através de intermediários. Quanto menos a gente compreenda a Deus, mais intermediários vamos ter. E, na verdade, quando a gente fala em intermediários, muitas vezes esse intermediário atua dele próprio, pelo conhecimento que ele tem, que é compatível com a necessidade daquele espírito que pede. É isso. Não tem que toda vez estar Deus dizendo, olha, fulaninho, faz isso para atender ciclano. Não é isso. Nós vemos nos livros de André Luiz e em outros livros que contam a história do mundo espiritual, como as coisas funcionam. Como os espíritos têm autonomia até o seu limite de competência. Quando ultrapassa, eles precisam consultar os que estão no passo seguinte. A gente pega aí, no próprio ação e reação, o espírito toma decisões. De repente, isso eu não sei. Tenho que consultar. Ele pega e vai consultar. E volta depois dizendo, orientaram isso, orientaram aquilo. Me veio agora à mente, naquele livro, e eu sou péssimo com esse negócio de livro, por isso que eu não gosto muito de citar, mas um que André Luiz está junto lá com o orientador e o Hilário, atuando no desencarne de 5 espíritos. E o último deles, que é uma senhora, uma avó, na hora que eles vão para a tarefa de desencarná-la, o orientador é chamado em planos superiores e vai lá. E quando ele retorna, eu lembro que o André Luiz, o Hilário, fala, então agora vamos lá desencarná-la? Não, é a resposta. A orientação agora é ao contrário, nós vamos lá dar mais energia a ela para ela sobreviver mais tempo. Por quê? Porque se ela desencarnasse naquele momento, haveria uma consequência não positiva. Então é suspenso aquela determinação, mas ele não sabia. E ele teve que ir receber uma reorientação para as suas tarefas. Então é assim. E isso tem em vários livros, inclusive no de Emmanuel tem isso muito bem colocado no Ave Cristo. Muito bem, eu só não vou continuar contando essas histórias para não estourar demais aqui o nosso tempo, mas é isso. Então, nós temos que ter atenção a essas coisas. E percebam, são coisas que lendo a gente consegue analisar, debulhar, compreender. Mas precisamos nos dedicar tempo a isso. Não é só ouvir palestra. Ouvir palestra é bom, é importante, mas é igual na escola. Não é só assistir a aula. Em casa tem que estudar. Doutrina espírita é igual. Cristianismo é igual. Qualquer filosofia é assim. E o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não. Reside em todo ele. Precisam da luz para ver? Não. Veem por si mesmos sem necessitarem de luz exterior. E aqui tem um detalhe.
sem necessitarem, sem precisarem de luz exterior. O que significa esta resposta? É isso que a gente precisa aprender a fazer quando a gente está estudando. Porque se os espíritos estão dizendo que não precisa de luz, ele não disse que não precisa de luz, disse que não precisa de luz exterior. Significa então que precisa de luz interior, que é a evolução. Então significa o quê? Que o espírito, quanto mais evoluído, melhor, mais ele vê, melhor ele vê, com maior alcance ele vê. É isso. Enquanto que, se o espírito não tem, ele vai ficar limitado às suas condições. É isso. Então não precisa de luz exterior, mas precisa de luz interior. Que, mais uma vez, eu vou repetir, são conhecimentos e evolução moral. E para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam ir lá? A resposta é muito interessante. Como o espírito se transporte aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade, uma vez mais, depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem ver, podem com a vista abranger em conjunto. E é isso. E Deus, que é o superior dos superiores, vê tudo no universo todo. São sutilezas, coisas que talvez para nós se pareçam abstratas, e talvez sejam mesmo para nós, mas que pouco a pouco nós vamos descobrindo as suas possibilidades e as suas essências. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Não, mais distintamente, pois sua vista penetra onde a nossa não consegue. E os sonhos? Também, mesma coisa. E percebe muito mais do que nós. E a faculdade de ouvir também está em todo ele, como há de ver. Todas as percepções constituem atributo do espírito, que lhes são inerentes ao ser. O que quer dizer isso? O que quer dizer que tudo isso faz parte dele. Não é um órgão especial, é parte dele, é parte de nós, que somos espíritos também. Então são esses detalhezinhos que nós vamos avançando, passo a passo, na sua compreensão, tanto quanto nos dediquemos a isso. Constituindo elas atributos próprios do espírito, se lhe há possível subtrair-se às percepções, o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Claro que pode. Eu não posso agregar algo que eu não tenho, mas eu posso desligar algo que eu tenho. Como não? Eu não posso ligar um rádio que eu tenha, mas eu posso desligar um rádio que eu tenha. É a mesma coisa. Então, eu preciso ter para poder usar, mas a decisão é minha se eu quero ou não fazê-lo. E constituindo elas atributo próprio do espírito, se lhe é possível subtrair, sim. São sensíveis à música os espíritos? Aí ele coloca aqui uma questão de música terrena e música celestial, para dizer o seguinte: a característica, o tipo de música que os espíritos gostam e são sensíveis. E quanto mais nós vamos evoluindo, a nossa sensibilidade vai aumentando. Nós já não queremos ouvir coisas tão altas. Essa já é uma característica. Nós vamos mais para a sutileza. E, ainda que tudo seja permitido e tudo seja, de certa maneira, aceitável,
não podemos fugir ao fato de que existe efetivamente uma certa hierarquia de gostos, de conceitos. O que não podemos é dizer que o que gosta de algo diferente do nosso não tem gosto, não tem isso, não tem aquilo. Não, cada um gosta do que gosta. Mas temos que perceber isso. E isso é em tudo, em todos os detalhes. Por exemplo, um cientista que olha para uma equação matemática e diz assim: que coisa linda esta equação. E nós olhamos para ela e dizemos: ah, é um monte de letras e números que não dizem nada. Não dizem nada para nós, que não temos aquele conhecimento. Mas para ele, cientista, que sabe ler o que está escrito ali, que sabe traduzir e trazer a sua ideia, o que está colocado ali, sim, tem muito. Muito, muito, muito. E da mesma maneira que são sensíveis à música, à boa música, também são sensíveis às maravilhas da natureza. É tudo assim. Por que não? Se é tudo criação de Deus, como não seriam? Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Olha que resposta. Eles o conhecem, porque o sofreram. Sofreram é passado. Mas não os experimentam, porém, materialmente como vós outros. São espíritos. Agora, é óbvio que quanto menos evoluído, mais próximos da matéria se encontram suas sensações, e aí vão sentir. As respostas aqui são para espíritos já de certa evolução. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Também. Proporcionalmente à evolução. Quanto menos evoluído, mais sente. E descansa. Descansa porque tem necessidade de se abstrair por um tempo das suas preocupações, das suas coisas. Mas quanto mais evoluído, menos necessidade disso tem. E quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Óbvio, angústias morais não poderiam ser diferentes, que são muito mais dolorosas do que as físicas, e é verdade. Para nós que estamos encarnados, uma angústia é muito mais dolorosa do que, sei lá, uma perna quebrada ou uma outra coisa qualquer que nos possa causar dor. E como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? E isso é verdade, quem participa ou já participou de reunião mediúnica já ouviu um espírito reclamar, em especial de frio, que está sentindo frio, que está muito frio, porque essas sensações estão nele. Como diz aqui, são reminiscências de que ele padece. E são sensações dadas ao nível evolutivo dele, ainda muito materializado. Mas quanto mais ele vai avançando, menos vai tendo essas sensações. E é daqui que a gente pode chegar lá para o livro Nosso Lar e ver a questão da sopinha reparadora. Assim como sente frio, sente calor, sente fome. É uma percepção, uma sensação, uma percepção do espírito, que não é real, mas para ele é, porque assim o sente. Então era isso aí. Estamos chegando aqui ao final da nossa falação. Espero que tenha sido produtiva e boa para aqueles que venham a ouvi-la. E vamos estudar, gente. Vamos ler. Vamos atentar às palavras e vamos tentar compreender da melhor maneira possível tudo isso que a espiritualidade nos trouxe no momento com Kardec e depois através de vários médiuns. Mas vocês viram, nem todo espírito, como disse João o Evangelista, nem todo espírito é de Deus. Temos que verificar se o espírito é de Deus. Sejamos nós médiuns ou sejamos nós receptores
de mensagens que os médiuns nos passam. Tenhamos cuidado. É nossa responsabilidade tudo aquilo que nós aceitamos, que nós fazemos. E vamos então fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus e a nossa querida Alda de Souza por esse momento de estudo, de parada no nosso dia para meditarmos sobre as questões da vida maior e que possamos, ao longo desse estudo, possamos ter feito ao longo desse estudo, como agora, uma irradiação, um pensamento de amor e de paz para com todos aqueles que, vinculados a este planeta de provas e expiações, buscam o progresso individual que levará ao progresso coletivo, de nós como grupamento e do planeta, na sua condição de albergar espíritos mais evoluídos. Obrigado, Senhor Jesus, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.